Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Gostaria de trazer uma palavra hoje para motivar você e também trazer um alerta, né? O título da mensagem, da palavra que eu trago hoje é Tinha Tudo para Dar Certo. E eu queria ler o texto de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 23. Eu não vou ler todo o texto, mas é a genealogia de Jesus. Nós sabemos que a genealogia de Jesus aqui em Lucas ela é um pouco mais extensa, mas o versículo 23 diz assim: Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José. E aí a genealogia continua, né? Vai seguindo em frente aí até chegar a Adão e aí filho de Deus, né? Então, são muitos nomes, muitas vidas, muitas histórias em cada uma dessas gerações aí, dessas pessoas que foram relatadas dentro dessa genealogia. Muitas pessoas ficaram conhecidas na história do povo de Deus porque elas não conseguiram cumprir os seus compromissos com Deus ou caíram no meio do caminho. Da mesma forma como ainda hoje nós vemos algumas pessoas se arrastando na fé, ou que não conseguem chegar lá, não conseguem andar muito longe, às vezes no meio do caminho elas retrocedem, elas voltam atrás. E dessas pessoas geralmente nós dizemos, tinha tudo para dar certo, mas infelizmente não deu. Talvez você conheça alguma pessoa, algum vizinho, algum familiar seu, que em algum momento você pensou, nossa, essa pessoa tem tudo para dar certo, essa pessoa vai chegar lá, essa pessoa vai para frente e de repente as coisas começam a mudar de direção e você vê que não acontece como a gente esperava. Conheço muitas pessoas que tinham uma vida muito abastada, uma vida próspera materialmente falando, e muitas vezes a gente na visão humana, né, nós olhamos para isso tudo e achamos que é suficiente e dizemos, nossa, fulano, ciclano tem tudo para dar certo, vai seguir decolando aí, né? E daqui a pouco a gente ouve uma notícia um pouco trágica de que aquela pessoa não chegou muito longe, né? Muitos se enredando aí pelo caminho das drogas, dos vícios, da prostituição, do mundanismo e tem tantas outras coisas aí que destroem a vida das pessoas. E é importante nós refletirmos sobre a vida de pessoas que a Bíblia nos mostra que tinham tudo para dar certo, mas que não chegaram lá. Ou o que foi, será, que impediu essas pessoas? O que houve no percurso das suas vidas? Por que elas não chegaram lá? Eu quero pelo menos citar 3 exemplos aqui lá do Antigo Testamento. E o primeiro é Sansão. Sansão tinha tudo para dar certo, mas falhou. E algumas questões nós podemos observar na vida de Sansão que foram fundamentais para que ele falhasse nesse percurso, nessa caminhada, nesse projeto de vida, né? A primeira questão que nós vemos na vida de Sansão foi a falta de compromisso com o propósito que Deus tinha para a sua vida, né? Sansão já veio de um nascimento sobrenatural, algo que foi realmente obra milagrosa de Deus, e ao invés dele se preocupar em cumprir o propósito para o qual Deus o havia escolhido, designado e trazido ao mundo, ele virou um mulherengo, literalmente um namorador. Né? E aí nós entendemos quando Paulo diz para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, né? Ele diz, Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Sansão parece que ele corria em direção às paixões da mocidade. Então, esse era um dos pontos fracos de Sansão. Um segundo ponto fraco era a sua autoconfiança. Sansão era autoconfiante, era orgulhoso, e isso fez com que ele caísse diante das fraquezas. Né? Jesus alertou em relação a isso, ele disse, vigie e orem para que vocês não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por causa dessa autoconfiança, Sansão, ele flertou, ele brincou com o pecado constantemente ao longo de toda a sua vida. E o resultado foi só queda. E um terceiro ponto que nós observamos em Sansão foi que Sansão foi impelido em muitos momentos pela sua ira e pelo seu desejo de vingança. Era um homem um tanto violento. E isso também o levou a cometer muitos erros, muitas atrocidades e trouxe muitos problemas. Então esses são alguns problemas que nós observamos em Sansão que o levaram à queda. Um segundo exemplo que eu gostaria de citar lá do Antigo Testamento também é o rei Saul. Saul tinha tudo para dar certo, mas também falhou. O inimigo de Saul foi o seu sentimento de inferioridade, né? E o seu orgulho.
O orgulho de Saul é muito evidente, né? O orgulho leva àquela prepotência de achar que sabe tudo, que pode tudo, que não precisa ouvir Deus, não precisa obedecer Deus, né? E Saul, por diversas vezes, ele tentou resolver as coisas na sua maneira, ele não obedeceu a orientação divina, não obedeceu o profeta Samuel, ele não consultava Deus regularmente, ele não ouviu Deus, ele não esperou Deus e muito menos obedeceu Deus. Então, Saul, por causa desse seu orgulho, dessa sua soberba, ele acabou perdendo o seu reino. A autossuficiência o levou a um caminho de desobediência e cada vez mais ao afastamento de Deus. Foi sua ruína. E um terceiro exemplo que eu cito aqui, também do Antigo Testamento, foi Salomão. Salomão tinha tudo para dar certo, mas também falhou. Salomão foi filho do grande rei Davi e o homem mais sábio de seu tempo, da antiguidade, né? Nós não podemos dizer o mais sábio do mundo, porque Jesus, com certeza, o suplantou muito, né? Mas ele foi o homem mais sábio do seu tempo e tinha tudo para dar certo, mas o seu coração aos poucos se afastou de Deus. A gente percebe ali no início, né, quando ele assume o trono, uma disposição em servir a Deus, em buscar a Deus, um coração quebrantado diante de Deus, mas aos poucos ele começou a se envolver com mulheres estrangeiras, foi ignorando as advertências divinas, né, dos problemas que essas mulheres estrangeiras poderiam trazer sobre a vida dele. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, né? E elas acabaram levando Salomão a se afastar de Deus. Ele acabou ignorando as advertências e ele corrompeu-se, né? Tornando-se desobediente aos mandamentos de Deus e se tornou, no final das contas, um idólatra. Então, Salomão preocupou-se em fazer alianças políticas para expandir o reino e acabou sacrificando o que era mais importante, que era a vontade de Deus. Então, obviamente que nós teríamos muitos outros exemplos para citar. Eu quero trazer só esses três. Teríamos o exemplo de Judas no Novo Testamento, teríamos o exemplo de Demas, que foi companheiro de Paulo nas viagens missionárias e abandonou ele pelo mundo, e tantos outros, né? Mas vamos ficar com esses três por enquanto. E com certeza nós poderíamos encontrar muitos outros. Mas a pergunta que eu faço para você é: o que há em comum na vida dessas pessoas que falharam e que falham ainda hoje? O que há em comum? Nós percebemos, por meio desses exemplos citados, e de muitos outros que eu não citei aqui, né, mas que a gente pode observar na palavra de Deus, alguns pontos que são comuns ao fracasso de todos eles. Primeiro ponto que eu destaco aqui é o desejo de ter controle absoluto sobre a sua própria vida. Provérbios 14, versículo 12 diz: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. E lá em Mateus 16, 25 diz: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Palavras de Jesus. Então, o desejo de ter o controle absoluto sobre a própria vida foi um dos requisitos, né, um dos pontos que nós observamos na vida desses homens, e ainda hoje é observável na vida de muitas pessoas que se perdem ao longo da caminhada, porque elas começam a colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Elas começam a querer fazer as coisas do seu jeito, elas começam a achar que elas têm o direito de fazer aquilo que elas querem fazer do jeito que elas querem fazer. Então, aqui nós aprendemos que é importante desistirmos de fazer a nossa vontade. Nós precisamos nos esvaziar para que Deus possa preencher cada dia mais a nossa vida. Então, abra mão de você mesmo para provar a verdadeira vida de Deus em você. Como disse o apóstolo Paulo lá em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, essas pessoas que tinham tudo para dar certo, mas falharam, um dos motivos foi porque elas tinham um desejo de controle absoluto sobre a sua vida. Elas queriam fazer do jeito delas, elas queriam seguir a vida da sua maneira. Elas acabaram ignorando a orientação de Deus, a palavra de Deus, acabaram ignorando a vontade de Deus para a sua vida. E esse é um passo extremamente complicado para levar uma pessoa à destruição, para levar as pessoas a falharem na sua caminhada. Então, cuidado ao querer fazer a sua vontade. Segundo ponto que nós observamos, que é também comum na vida dessas pessoas que tinham tudo para dar certo e não deram, foi a falta de compromisso com Deus. Jesus não disse que nós deveríamos buscar Deus quando houvesse tempo, vontade ou um lugar específico. Ele disse para nós buscarmos Deus com prioridade,
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi essa a palavra de Jesus. Então, para que haja compromisso, tem que haver prioridade. Deus é sua prioridade? Como está o seu compromisso com Deus? Você tem sido fiel? Você tem priorizado Deus nos seus relacionamentos? Você tem priorizado Deus nos seus negócios? Você tem priorizado Deus na sua vida? Você tem priorizado Deus na sua família? Tem esse compromisso de colocar Deus em primeiro lugar? Eis a questão. Essas pessoas que falharam foram pessoas que até a início tiveram, né, alguma coisa ali que mostrava que havia um compromisso, que havia uma prioridade nas coisas de Deus. Mas com o tempo, por quererem tanto fazer a vontade deles mesmos, eles acabaram abrindo mão desse compromisso com Deus, né, e não tiveram mais essa fidelidade. Muitos crentes têm negociado a sua fidelidade, o seu compromisso, têm literalmente brincado com a sua vida espiritual. E a conta chega, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, ele colhe. Jesus disse lá em Mateus 16, 24, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Então, tem que haver uma renúncia, tem que haver um abrir mão da minha vontade, daquilo que eu quero, eu tenho que ter compromisso com as coisas de Deus, eu tenho que priorizar o reino de Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida. Terceiro ponto, e último que eu destaco aqui, é a falta de foco no reino. Todos eles demonstraram isso com muita clareza. Tem muito admirador do mundo no meio do povo de Deus ainda. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão olhando para as coisas desse mundo. Lá em 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15, né, o apóstolo João diz, não amem o mundo nem aquilo que há no mundo. Né? No versículo 17, final, ele vai dizer, porque tudo que o mundo oferece, tudo que o mundo tem, vai passar, vai se acabar. Né? Então, assim, é um alerta importante para nós. Muita gente ainda é atraída e está distraída com as coisas do mundo, olhando demais para o mundo, olhando demais para os problemas, esquecendo de olhar para Jesus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, o autor de Hebreus ele diz assim, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Observe que o autor diz aqui, olha, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado. Ou seja, nem tudo que nos atrapalha é necessariamente pecado, mas tem muita coisa que, mesmo não sendo pecado, atrapalha na nossa caminhada com Cristo, na nossa caminhada com Deus. Por isso nós temos que deixar de lado e focar nas coisas do reino. Você vê hoje que é uma dificuldade para muitas pessoas entender essa realidade de que a minha vida ela tem que estar focada nos objetivos do reino. As pessoas têm uma dificuldade de abrir mão de um tempo extra para dedicar ao trabalho da igreja, ao ministério, a prática dos seus dons com a igreja, tem dificuldade muitas vezes de ajudar ou apoiar financeiramente, tem dificuldade de ajudar com o seu tempo, com seus talentos, com seus dons, porque falta foco nas questões do reino. O foco não está no reino, está mais nas coisas desse mundo, naquilo que se pode alcançar desse mundo do que no reino de Deus. E isso foi fundamental para derrubar esses homens e tem sido, né, fundamental para derrubar homens e mulheres ao longo da história que tinham tudo para dar certo, mas acabam por falhar no meio do caminho. Então, cuidado com o desejo de ter controle absoluto sobre a sua própria vida, de querer fazer a sua vontade, cuidado com a falta de compromisso com Deus e cuidado com a falta de foco no reino. Você tem tudo para dar certo. Sabe por que você tem tudo para dar certo? Porque Deus o escolheu e o chamou para pertencer a Ele, para ser parte de uma nação santa, sacerdócio real. Você tem tudo para dar certo porque Deus lhe ofereceu perdão e salvação através de Jesus. Você tem tudo para dar certo porque Deus livrou você da condenação eterna, justificando você através de Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem tudo para dar certo porque Deus lhe oferece todas as bênçãos e heranças espirituais por meio de Jesus. Você tem tudo para dar certo, porque Deus lhe tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem tudo para dar certo, porque Deus o tirou da condição de inimigo dele para a condição de amigo e filho. Então, você tem tudo para dar certo. Se lance aos braços do Pai, se lance aos braços de Jesus. Não hesite.
se entregue por completo e vá atrás daquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque isso é o melhor. Você tem tudo para dar certo porque Deus quer te abençoar e fazer de você uma bênção. Qual vai ser a sua escolha? Você vai caminhar com o Senhor ou você vai querer entrar na lista desses que tinham tudo para dar certo, mas falharam? E como é triste. A gente vê que nós estamos cercados com tantas pessoas que tinham tudo para dar certo, mas falharam. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas que tinham tudo para dar certo, mas falharam. Deus quer que você dê certo. E você quer? Deus deseja muita coisa para a sua vida. Então, trilhe na vontade de Deus, faça aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Compromisso, fidelidade, amor, dedicação, se lance aos braços de Jesus e viva debaixo da vontade do Senhor, porque é o melhor para a sua vida. E aí sim você vai ver a sua vida dar certo. Em vez de você entrar nessa lista negativa dos que tinham tudo para dar certo e falharam, você vai entrar na lista daqueles que alcançaram sucesso na presença de Deus. Então, que o Senhor abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.